Capítulo 28. A sabedoria de Lando. Enquanto os Bill se deliciavam com as histórias de Borog na sala, o quintal parecia estar em outro mundo, imerso em uma aura de expectativa. A chegada do galo de Guilherme havia mudado o clima entre os animais, que agora o observavam como se ele carregasse respostas para mistérios profundos. Binha, como sempre, tomou a iniciativa. Sua postura era firme, mas seus olhos revelavam respeito. Sabia que lidar com um galo sempre exigiria uma abordagem cuidadosa, principalmente em se tratando de um galo mais velho. Boa tarde, senhor, começou ela, inclinando levemente a cabeça. Gostaríamos de dar-lhes as boas-vindas ao nosso quintal. Teria a gentileza de nos dizer seu nome? O galo, que até então permanecia quieto, ergueu a cabeça lentamente. Sua cegueira não diminuía a intensidade de sua presença. Quando falou, sua voz soou como um eco profundo, carregada de sabedoria e peso, como se cada palavra tivesse sido escolhida após longas reflexões. Lando, assim sou chamado. O nome parecia carregar um significado ancestral, algo além da mera identificação. Os animais trocaram olhares curiosos, mas foi Ryan Murilo, a pequena codorna, quem quebrou o silêncio. Lando, soa como um nome de alguém que veio de longe, viajante do tempo? O galo inclinou a cabeça em direção ao som, com um sorriso discreto surgindo em seu bico. Talvez tenha razão, pequeno. Já vi o sol nascer em lugares que outros só perceberiam o crepúsculo. Os animais ficaram intrigados. Cada palavra de Lando parecia conter um enigma, algo que exigia mais atenção do que simples audição. Binha respirou fundo e decidiu avançar. Seja bem-vindo, Lando. Sou Binha, e estes são nossos amigos do quintal. Gostaríamos de conhecê-lo melhor, mas, mais que isso, temos perguntas. Perguntas, murmurou Lando, como se degustasse a palavra. Sim, perguntas são a essência da existência. Mas saibam, perguntas revelam mais sobre quem as faz do que sobre quem as responde. Os animais se entreolharam intrigados. Frederico, que até então observava em silêncio, se aproximou, sentando-se próximo ao galo. Queremos saber sobre Guilherme, disse Frederico, direto. Sabemos que ele conhece nosso segredo. Como isso é possível? Como você se comunica com ele? Carlota, sem conseguir conter sua impaciência, acrescentou. É verdade que ele entende você? Como isso começou? Lando permaneceu imóvel por um momento, como se ponderasse não apenas as perguntas, mas também o momento em que as responderia. Quando finalmente falou, sua voz parecia mais profunda, quase hipnótica. Amigos, o mundo é vasto e cheio de segredos, mas nem todos estão prontos para compreendê-los. Vocês buscam respostas, mas será que buscam entendê-las? O silêncio no quintal era absoluto. Até mesmo os pássaros nas árvores próximas pareciam prestar atenção. Guilherme, continuou Lando, com uma entonação que parecia reverente. Ele não é meu dono. Essa palavra é um grilhão. Ele é, antes de tudo, um companheiro de jornada. E como toda jornada, que vale a pena, a nossa começou pelo respeito. Não foi uma questão de palavras ou de truques, mas de conexão. Os animais ficaram maravilhados com a forma como Lando falava de Guilherme. A profundidade de suas palavras sugeria uma amizade que transcendia o entendimento comum. Mas como ele conhece nosso segredo? Insistiu Carlota, embora agora seu tom fosse menos incisivo, quase reverente. Segredos não são descobertos, Carlota. São compartilhados, respondeu Lando calmamente. E só podem ser compartilhados com quem está pronto para ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Os animais sentiram suas próprias perguntas se dissolverem na profundidade da resposta. Era como se Lando tivesse plantado uma semente de reflexão em cada um deles. Você fala como se tivesse vivido mais do que uma vida, comentou Binha, com os olhos fixos no galo. Talvez eu tenha, respondeu Lando, com um leve sorriso. Ou talvez cada vida seja apenas um fragmento do todo. Ao cair da tarde, o quintal estava tomado por um silêncio quase reverencial. Mesmo as perguntas que ainda pairavam no ar pareciam menos urgentes, como se cada animal tivesse encontrado algo mais valioso que as respostas, a compreensão de que algumas verdades são descobertas aos poucos, na jornada. E Lando, com sua presença imponente e suas palavras carregadas de mistério, rapidamente deixou de ser um mero visitante. Imediatamente reconhecido pela sua sabedoria e vivência,
ia se tornando um guia para os habitantes do quintal, um símbolo de que havia sido muito mais no mundo do que os olhos podiam ver, ou, no caso dele, do que os olhos talvez não vissem. Talentos que se revelam. Enquanto o quintal permanecia imerso na aura reflexiva provocada pelas palavras de Lando, dentro da casa dos Bill, reinava um clima de pura descontração. Ludmila, sempre criativa e sensível ao humor dos outros, percebeu o tédio de Mateus e decidiu agir. Que tal um karaokê, pessoal? Sugeriu ela, animada, já sabendo que a ideia traria diversão. Os olhos de Mateus brilharam, e até mesmo Borog, que até então estava entretido com suas histórias, mostrou interesse imediato. Em poucos minutos, Ludmila havia montado a pequena estação de shows na sala, conectando os equipamentos com a facilidade de quem dominava a tecnologia. A animação tomou conta da casa. Divididos em equipes, os participantes se revezavam escolhendo músicas e avaliando as performances com critérios tão rigorosos quanto hilários. Cada um tinha seu estilo. Vanzinha surpreendeu com sua voz afinada, enquanto seu Cló optava por interpretar as letras com gestos exagerados, arrancando risadas. Borog, como era de se esperar, tornou-se o centro das atenções. Com seu chapéu de palha ainda na cabeça e seu inconfundível jeito descontraído, ele se lançou no microfone como se estivesse diante de uma plateia imensa. Sua voz rouca e desafinada era compensada pela energia contagiante e pelas danças improvisadas que fazia. Mateus, embora se divertisse com a cena, ainda não conseguia evitar os calafrios ao ver os dentes podres de Borog tão próximos do microfone. Borog, você parece um cantor de rádio dos anos 50, brincou seu Cló batendo palmas. E você parece o locutor que me anunciou, rebateu Borog, sem perder o ritmo, arrancando gargalhadas de todos. Ludmila, por sua vez, parecia mais próxima de Guilherme a cada música que escolhiam juntos. As trocas de olhares e os sorrisos entre os dois não passaram despercebidos por Mateus, que achou estranho, mas no fundo até gostou da cena. Era como se Guilherme já fosse parte da família. O dia foi avançando entre músicas, risadas e pausas para saborear as delícias preparadas por Vanzinha. Entre um bolo quentinho e uma prosa na cozinha, todos aproveitavam o momento de convivência, que parecia unir ainda mais os visitantes da casa dos Bill. Quando Guilherme olhou para o relógio, tomou um susto. Nossa, já está tarde. Preciso ir, disse ele, levantando-se com um tom de voz que misturava surpresa e tristeza. Já vai? Mas está tão bom aqui, comentou Mateus, segurando o braço de Guilherme. Pois é, pequeno, mas prometo que volto logo, respondeu ele, bagunçando os cabelos do menino. Ao se despedir, Guilherme agradeceu a hospitalidade dos Bill e o cuidado que vinham tendo com seu galo Lando. O sorriso que trocou com Ludmila ao sair carregava um mistério sutil, algo que talvez apenas os dois compreendessem. Borog, por sua vez, decidiu que passaria a noite ali. Seu Cló prontamente arrumou um cantinho para o amigo, que entre risadas e histórias, já começava a planejar o que cantaria no karaokê no dia seguinte. O dia terminava com a casa dos Bill repleta de alegria e cumplicidade. Entre sabedoria, diversão e momentos especiais, mais um capítulo se encerrava, trazendo consigo a certeza de que aquela família tinha algo único, a capacidade de transformar o ordinário em extraordinário, acolhendo não apenas pessoas, mas também histórias, risadas e amizades inesquecíveis. Capítulo 29. O Galo e a Lua. A noite envolvia o quintal dos Bill em um manto de prata, enquanto a lua cheia reinava no céu, banhando tudo com sua luz tranquila e misteriosa. Os bichos, ainda sob o impacto das reflexões provocadas por Lando, estavam recolhidos, cada um em seu canto, acomodados da forma mais confortável que encontravam. O frio da brisa trazia consigo um convite à introspecção, e a atmosfera do quintal parecia suspensa entre os mundos do sonho e da vigília. No alto do muro, Lando permanecia imóvel, imponente como um sentinela contra a vastidão do céu estrelado. Sua sombra se projetava no quintal, como se a lua o escolhesse para um papel especial aquela noite. Os olhos do velho galo brilhavam de uma forma que mesclava sabedoria, nostalgia e um certo mistério. Era como se, ao olhar para a lua, ele se conectasse a algo muito maior, algo que só ele compreendia. Dentro da casa, no quarto de Mateus, Frederico estava deitado aos pés da cama,
mas não conseguia pregar os olhos. O cachorro refletia sobre as palavras de Lando mais cedo, especialmente sobre a ideia de que humanos e animais poderiam ter laços que transcendiam a rotina do dia a dia. Havia algo profundo naquela fala, algo que ressoava no coração canino de Frederico. De repente, um barulhinho rápido e leve chamou sua atenção. Era Chocolatinho, que havia deixado seu ninho confortável para buscar o amigo. O pequeno hamster parecia inquieto. Fred, você viu o Lando? Ele está sozinho no muro? Parece tão perdido, sussurrou Chocolatinho. Frederico levantou as orelhas, intrigado. Ele conhecia bem aquele sentimento de solidão, mesmo cercado por outros. Sem hesitar, pulou da cama com um movimento ágil, cuidando para não acordar Mateus. Vamos lá ver como ele está, Chocolatinho. Não custa tentar entender o que se passa, respondeu o cachorro, com seu tom de voz baixo e firme. Os dois amigos começaram a atravessar a casa, mas ao passar pela sala, depararam-se com Borog dormindo profundamente no sofá. O homem roncava tão alto que parecia um trator em atividade, e o som era acompanhado por um cheiro nada agradável que saía de suas botas abandonadas ao lado. Chocolatinho tapou o nariz com as patinhas. Credo, Fred, isso não é chulé, é uma arma química. Frederico riu baixinho, mas não conseguiu ignorar o incômodo. Pior ainda, ele se lembrou das palavras de Borog mais cedo, quando sugeriu que o galo Lando virasse um cozido. Aquilo ainda o incomodava profundamente. Uma ideia travessa surgiu em sua mente canina e ele olhou para Chocolatinho com um brilho malicioso nos olhos. Acho que está na hora de ensinar ao nosso amigo Borog um pouco de respeito pelos bichos. Com isso, Frederico se aproximou das botas e, sem cerimônia, deixou uma surpresa em uma delas, enchendo-as com uma boa dose de cocô de cachorro. Chocolatinho mal conseguiu conter as risadas, torcendo para que Borog não acordasse. Fred, você é terrível. Não acredito que teve coragem. Mas ele mereceu. E essa sua pior arma foi capaz de superar a caatinga dessas botas, disse o hamster, rindo tanto que quase caiu do braço do sofá. Satisfeitos com a travessura, os dois amigos seguiram para o quintal. Lá encontraram Lando ainda no muro, imóvel, como uma estátua viva. O galo sequer notou a chegada dos dois, tão profundo estava mergulhado em seus pensamentos. Frederico e Chocolatinho se aproximaram com cuidado, hesitantes, mas determinados a entender o que se passava pela mente do velho galo. Sementes enigmáticas. Lando, chamou Frederico com suavidade. O galo virou a cabeça lentamente, seus olhos refletindo a luz da lua. Ele olhou para os dois amigos como se já soubesse que viriam. Boa noite, amigos. A lua os trouxe até mim? Chocolatinho, impressionado com a calma e profundidade da voz de Lando, gaguejou. Nós... Bem, achamos que você poderia estar, sabe, precisando de companhia. Lando sorriu de um jeito sereno e sábio. Companhia é sempre bem-vinda, mas não precisam se preocupar. Às vezes, a solidão é apenas uma forma de nos reconectar com aquilo que realmente importa. A lua, por exemplo, sempre me lembra que, mesmo quando estamos sozinhos, fazemos parte de algo maior. Frederico e Chocolatinho se entreolharam, intrigados e tocados pelas palavras do galo. Você parece carregar muitas histórias, disse Frederico, sentando-se ao pé do muro. E carrego mesmo, meu caro. Histórias de amizades, despedidas e, acima de tudo, de esperança. Mas essa noite, prefiro ouvir. O que vocês carregam em seus corações? Frederico e Chocolatinho se entreolharam, surpresos e um tanto envergonhados pelo quão nítido estava que suas cabeças ainda pesavam cheias de dúvidas. As palavras de Lando, principalmente mais cedo, apesar de fascinantes, pareciam dançar na linha entre a clareza e o mistério. O galo, no entanto, não parecia minimamente incomodado. Com um leve movimento de cabeça, ele fixou seus olhos profundos nos dois. Presumo que minhas palavras mexeram um pouco com vocês, estou certo? Mas não se preocupem, afinal, enigmas são como sementes. Não tenham pressa em devorá-los em suas mentes. Precisam de tempo para germinar, disse Lando com sua voz grave ressoando como um sussurro da própria noite. O que importa não é a resposta imediata, mas o que vocês descobrirão ao buscar entendê-las. Frederico franziu a testa. Chocolatinho coçou a cabeça, confuso, enquanto Lando voltava a olhar para a lua como se buscasse nela mais inspirações para suas palavras.
De repente, o silêncio do quintal foi quebrado pelo som de passos leves no feno. Saindo das sombras, com a postura firme e o olhar determinado, Binha surgiu. Ela havia observado a conversa de longe, escondida, mas decidiu que era hora de intervir. Seu andar era elegante, mas o tom de sua voz cortou o ar como uma navalha. Ora, ora, senhor Orlando. Com todo o respeito, mas enquanto você planta sementes de enigmas, nós ficamos aqui no escuro, cheios de perguntas. Vou direto ao ponto. Como, afinal, Guilherme sabia o segredo dos animais? Frederico e Chocolatinho congelaram, com os olhos arregalados. Lando permaneceu imóvel por um instante, ainda encarando a lua. Quando finalmente se virou para Binha, seu olhar parecia mais profundo do que nunca, e um silêncio inquietante pairou no ar. E mais, continuou Binha, com uma ponta de urgência. Por que só alguns humanos têm essa sensibilidade? Por que Ludmila ouviu Raio Murilo naquele dia, mas outros não conseguem ouvir nada além dos nossos grunhidos e piados? O quintal inteiro pareceu prender a respiração com a ousadia da galinha. Até mesmo as aves nos galhos mais altos interromperam seus movimentos, atentas à conversa. A lua cheia lançava sombras compridas sobre o cenário, transformando cada detalhe em algo ainda mais intenso e dramático. Lando respirou fundo e se ajeitou no muro, a luz da lua acentuando cada linha de sua plumagem já desgastada pela idade. Ele olhou para Binha com uma mistura de admiração e respeito. Você é corajosa, minha jovem, e direta. Isso é raro em tempos de dúvidas e receios. O sábio galo parecia confortável com a pergunta que parecia uma velha conhecida. Apesar disso, Lando fez uma pausa, como se escolhesse suas palavras com um extremo cuidado, enquanto a noite ia parecendo ainda mais densa ao redor deles, como se o próprio quintal aguardasse cada sílaba seguinte. Para completar, uma rajada de vento frio varreu o quintal, fazendo as folhas caídas dançarem. Binha e outros animais que iam se aproximando estreitaram os olhos, deixando claro que estavam cheios de expectativa quanto ao que estava por vir. O maior enigma. Querem mesmo saber a verdade? Espero que tenham paciência e atenção o suficiente para degustarem-na, disse o galo em tom decidido. Lando observou os rostos atentos ao seu redor e sentiu que aquela hora era a hora de compartilhar algo maior. Caros amigos, a relação entre humanos e animais é tão antiga quanto o tempo. Desde que os primeiros homens caminharam sobre a terra, nós estivemos ao lado deles, nos campos, ajudando a arar a terra, nos lares, aquecendo suas noites frias, nas caçadas, garantindo sua sobrevivência. Nós éramos mais que companheiros. Éramos aliados de alma, parceiros de vida. Os olhos dos animais brilhavam na penumbra da noite enquanto Lando prosseguia. Naquele tempo, distante, qualquer homem podia falar com qualquer animal. Não havia barreiras, pois o amor e o respeito que uniam os dois mundos era tão natural quanto o ar que respiramos. Comunicação era algo simples e até mesmo banal. Frederico inclinou a cabeça intrigado. Chocolatinho, com as patinhas cruzadas, parecia devorar cada palavra. Mas, continuou Lando, com um tom mais sombrio, o tempo passou e as coisas mudaram. Veio o progresso, as máquinas, as guerras, e aos poucos os corações humanos começaram a se esfriar. O amor que antes preenchia os homens deu lugar ao medo, à ganância e à pressa. E com isso, eles perderam algo precioso, a capacidade de ouvir a nossa voz e, muitas vezes, até a deles mesmos. Passaram a vagar sem as vantagens de uma comunicação rica, plural e esclarecedora, se perdendo em meio a dúvidas aparentemente insuperáveis. O silêncio que seguiu foi pesado, mas Lando o quebrou com um sorriso melancólico. Nós, animais, mantivemos nossos corações intactos, porque o amor e a pureza são nossas essências. Mas para os homens, bem, eles precisam se esforçar para resgatar isso. Chocolatinho, emocionado, deu um passo à frente. Então é por isso que Ludmila ouviu Raia Murilo? Porque o coração dela estava cheio de amor? Lando acenou com a cabeça, impressionado com a percepção do pequeno hamster. Exatamente, meu amigo roedor. Quando Ludmila sentiu empatia por aquele pequeno pássaro preso no armário, ela deixou de lado qualquer barulho ou distração do mundo e abriu espaço para ouvir. Não foi um milagre, foi amor. É o amor que desbloqueia essa comunicação.
Rainha Murilo, que até então estava silencioso, bateu suas asas com emoção. Então, no fundo, o segredo não é segredo nenhum. É algo que sempre esteve dentro de nós. Os outros animais começaram a murmurar entre si, animados com a revelação. Frederico parecia perdido em pensamentos, talvez refletindo sobre sua própria conexão com Mateus. Até Binha, geralmente mais pragmática, demonstrou um brilho incomum no olhar, como se absorvesse a sabedoria de Lando de uma maneira nova. O galo ergueu suas asas levemente, como se quisesse abençoar a todos com suas palavras finais. O que temos, meus amigos, é um dom. Não o tratem como algo comum. A amizade entre homens e animais é uma ponte que pode transformar vidas, mas ela só será atravessada por aqueles que carregarem amor em seus corações. Os animais ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a profundidade da mensagem de Lando até que um som de passos leves no feno chamou a atenção de todos. Era Gertrudes, a tímida galinha do quintal, que raramente se colocava no centro de qualquer discussão. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Seus olhos brilhavam com uma curiosidade incomum e sua postura revelava coragem. Lando inclinou levemente a cabeça ao notar sua aproximação. Diga, minha cara, o que deseja saber? Perguntou com a suavidade de alguém que já esperava pela pergunta. Gertrudes hesitou por um instante, mas logo respirou fundo e disparou. Você falou tanto sobre o amor, e eu não pude deixar de me perguntar. Afinal, o que é o amor? Quero dizer, como podemos reconhecê-lo? É algo que sentimos, algo que fazemos? O quintal, que já estava se preparando para se aquietar, voltou a vibrar com expectativa. Até Frederico e Chocolatinho, que já estavam prontos para retornar à casa, pararam em seus passos, atentos ao que viria. Lando ergueu os olhos para o céu, como se procurasse a resposta entre as estrelas que pontuavam a noite. Depois, com um suspiro profundo, ele voltou a encarar Gertrudes e os outros animais que agora se reuniam mais uma vez ao redor dele. Ah, minha amiga, o amor é o mais belo e o mais misterioso dos sentimentos. Ele não se define, ele se sente. Mas, se pudesse descrevê-lo, diria que o amor é a ponte entre o eu e o outro. É o que transforma a solidão em companhia, a dor em conforto e o silêncio em música. Os olhos de Gertrudes brilharam ainda mais, e ela inclinou a cabeça completamente absorvida. O amor é uma energia que nos liga a tudo o que é vivo e verdadeiro, continuou Lando, agora com um tom que misturava paixão e melancolia. É o que nos faz cuidar uns dos outros, o que nos move a lutar por quem amamos. É o calor que sentimos ao lado de um amigo, o suspiro que damos ao ver algo belo, a coragem que encontramos em nós mesmos quando tudo parece perdido. Os animais pareciam hipnotizados pelas palavras de Lando. Até as aves nos galhos mais altos inclinavam a cabeça, como se compreendessem cada sílaba. Gertrudes, emocionada, balançou a cabeça em concordância e Frederico deixou escapar um murmúrio pensativo. Então, o amor é a razão de tudo? Sim, Frederico, confirmou Lando com um sorriso. O amor é a razão, o caminho e a recompensa. É o que nos faz ser quem somos. Sem ele, seríamos apenas sombras miseráveis. Chocolatinho, com os olhos brilhando, não conseguiu conter sua emoção e abraçou a pata de Frederico enquanto Gertrudes, ainda um pouco tímida, abaixou a cabeça em agradecimento. Lando, por sua vez, voltou seus olhos para a lua, que parecia brilhar ainda mais intensamente naquele momento. E assim, um por um, os animais começaram a retornar aos seus cantinhos, levando consigo não apenas o aprendizado daquela noite, mas também uma nova visão sobre a essência do amor e da conexão que compartilhavam entre si e com os humanos mais incríveis que já conheceram, os Bill. Capítulo 30. Será que nos ouvem? O dia começou com um aroma inconfundível de café fresco e pão quentinho na casa dos Bill. A mesa da cozinha estava posta, como sempre, com frutas, bolo e a jarra de suco de laranja que Vanzinha fazia questão de preparar todas as manhãs. Mateus, Ludmila e José, ainda um pouco sonolentos, sentaram-se ao redor da mesa enquanto seu Cló falava animadamente sobre as flores do jardim. Vocês precisavam ver. As margaridas estão tão cheias que o jardim parece um tapete colorido. Acho que nunca tivemos um ano tão bom para elas,
comentou com um brilho de orgulho nos olhos. Ah, mas é claro, tudo isso graças ao cuidado que você tem com aquele jardim, Cló, respondeu Vanzinha com um sorriso enquanto colocava mais pão na cesta. E aos nossos amigos passarinhos que ajudam espalhando sementes, completou Ludmila, ainda mastigando um pedaço de bolo. O clima era tão harmonioso quanto se poderia esperar na casa dos Bill. Até que um grito estridente ecoou pela casa, interrompendo a conversa e fazendo a família se sobressaltar. Ah, mas que nojento! Era Borog. O caipira irado estava na sala, com uma das botas calçada e uma expressão de puro horror. Seu rosto estava vermelho e sua voz ecoava pela casa como um trovão. Tem cocô na minha bota? Quem foi o infeliz que fez isso? A reação da família foi instantânea. Gargalhadas. José praticamente caiu da cadeira de tanto rir, enquanto Ludmila e Mateus se seguravam na mesa para não escorregar no chão. Vanzinha levou a mão à boca, tentando conter o riso sem sucesso, enquanto seu Cló balançava a cabeça rindo também. Ah, Borog, disse seu Cló, tentando recuperar o fôlego entre risadas. Parece que alguém aqui não foi muito bem com a sua cara. Borog olhou para eles, ofendido, mas ainda segurando a bota contaminada como se fosse um objeto amaldiçoado. Vocês acham isso engraçado? Eu venho aqui, sou um hóspede, e olha o que acontece comigo. Enquanto isso, Frederico e Chocolatinho, escondidos atrás da porta da cozinha, observavam a cena com o maior ar de satisfação. Frederico até balançou o rabo, feliz com a obra-prima que havia deixado na bota. Do lado de fora, os bichos do quintal estavam igualmente despertos, mas com um clima completamente diferente. As lições da noite anterior ainda pairavam no ar, e cada um parecia perdido em pensamentos. Os animais pareciam olhar para a casa dos Bill com uma nova perspectiva naquela manhã. Será que eles nos ouvem? Sussurrou Binha para Elvis, que estava empoleirado em um galho próximo. Não sei, respondeu a calopsita, batendo as asas. Mas eles são tão diferentes de outros humanos, talvez sejam capazes. Movidos pela curiosidade e pela esperança de algum dia serem compreendidos, os bichos começaram a se aproximar, um a um, da casa. Gertrudes foi a primeira a espiar pela porta da cozinha, enquanto Chocolatinho incentivava os outros a seguirem o exemplo. Frederico, agora mais confiante na bondade dos humanos, observava tudo com uma expressão satisfeita. Dentro da cozinha, Vanzinha notou os olhares curiosos dos animais e, com um sorriso amoroso, disse: Parece que os bichos estão se sentindo em casa. Seu Cló franziu a testa, mas sem perder a paciência. Mas também não podemos deixar que eles invadam. Vou levá-los de volta para o quintal. Com cuidado e paciência, ele pegou um pouco de comida e começou a atrair os animais para fora, conversando com eles como se fossem crianças. Vamos lá, pessoal. Vocês têm um quintal inteiro para aproveitar. A cozinha é pra gente, combinado? Apesar de estranharem o comportamento dos bichos, a família Bill não demonstrava incômodo real. Era como se houvesse uma compreensão tácita de que aquele momento era mais do que mera curiosidade animal. Já no quintal, os bichos se reuniram novamente sob a sombra das árvores. Mesmo sendo levados de volta, havia algo de diferente em seus olhares. Não era desapontamento, mas uma admiração renovada pelos humanos que cuidavam daquele espaço com tanto amor. Enquanto o dia avançava, a relação entre a família Bill e os habitantes do quintal parecia dar mais um passo na direção de algo extraordinário. Mãos abençoadas. O céu começava a se tingir com tons alaranjados enquanto o sol mergulhava no horizonte, trazendo uma luz cálida que deixava o quintal da casa dos Bill ainda mais mágico. Seu Cló, com seu habitual chapéu de palha e uma vasilha de ração nas mãos, saiu pela porta dos fundos. Ao perceber a cena bucólica que o aguardava, soltou um suspiro satisfeito. Borog, agora devidamente calçado e já recomposto do incidente matinal, seguia logo atrás, acompanhado por José, que, animado, ajudava a carregar pequenos baldes d'água para as plantas. O quintal parecia uma pintura viva. Canteiros coloridos com flores que tinham desabrochado, árvores frondosas que balançavam suavemente ao vento e uma infinidade de animais que se moviam com graça e curiosidade. As galinhas ciscavam ao chão como sempre, mas com um ar especialmente atento. A galinha Binha parecia apreensiva, enquanto Chocolatinho, o pequeno hamster aventureiro, em contraste, explorava, livre, o topo de um tronco oco com a pose de um desbravador. Frederico, deitado ao pé de uma árvore, parecia em perfeita comunhão com o momento.
Até Elvis, a calopsita, voava em círculos pequenos antes de pousar no galho de um abacateiro. Seu Cló sorria. Para ele, estar naquele quintal não era apenas um hábito. Era uma forma de renovar a alma. Cada flor que brotava, cada bicho que crescia sob seus cuidados, era como um testemunho vivo do amor que ele dedicava àquela terra e à sua família. Parece que mais flores abriram, hein? Comentou ele, inclinando-se para observar um canteiro onde margaridas brancas e amarelas haviam despontado. É mesmo. Tudo está ainda mais lindo, exclamou José, correndo para chamar a mãe e os irmãos. Vanzinha chegou primeiro, com Ludmila e Mateus logo atrás. A matriarca dos Bill arregalou os olhos ao ver as flores. Ah, Cló, disse ela, com um sorriso largo. Já disse que você tem mãos super abençoadas. Enquanto a família admirava as flores, Mateus aproveitou para se aproximar de Frederico e Chocolatinho, que saudaram com olhares curiosos. Ele afagou o pelo do cachorro, já sentindo aquele reconfortante calor de amizade verdadeira. Ele não é cego. Do outro lado do quintal, o galo Lando, isolado no poleiro mais alto, parecia exausto da noite anterior. Mesmo assim, ainda mantinha uma aura de imponência e mistério. Borog, que observava o galo com uma expressão desconfiada, não resistiu e soltou mais uma de suas habituais provocações. Ô, Cló, esse galo cego tá muito velho. Deixa eu cozinhar ele hoje pro jantar. Dá um caldo bom, viu? Antes que seu Cló pudesse responder, Rainha Murilo, a pequena codorna de penas brilhantes e olhar vivaz, não conseguiu conter-se. Num salto ágil, pousou no ombro de seu Cló e, com sua vozinha infantil, defendeu o amigo. Ele não é cego. Ontem estava até admirando a lua cheia. O som cristalino da codorna cortou o ar, silenciando o quintal. Seu Cló deixou a vasilha de ração cair ao chão com um estrondo seco. Ele virou o pescoço lentamente, incrédulo, para encarar o pequeno pássaro que o olhava com simpatia. Os outros animais congelaram apreensivos. Binha, Frederico e Chocolatinho observavam em silêncio enquanto Elvis, do alto do galho, apertava os olhos como se quisesse gravar cada detalhe daquele momento. Além disso, ele é muito inteligente, concluiu Ryan com firmeza, como se estivesse cumprindo uma missão importante. A família Bill ficou espantada, mas ao olhar para os rostos ao redor, perceberam que todos, exceto Borog, pareciam ter ouvido as palavras do pássaro. A codorna falou? Questionou Borog, confuso. Vocês Bill só podem estar inventando. Mateus e Ludmila, disfarçando, sugeriram que o som poderia ter vindo dos vizinhos, mas seu Cló parecia intrigado demais para aceitar a explicação. Colocando a codorna no chão com cuidado, decidiu voltar para o interior da casa. Rainha Murilo ainda olhou para ele com ternura antes que se afastasse. Ainda é cedo, mas acho que já estou cansado, murmurou seu Cló, voltando para o interior da casa intrigado. Borog, por sua vez, decidiu que era hora de partir. A confusão daquele quintal mágico, somada à sua resistência em lidar com animais, parecia suficiente para convencê-lo de que precisava voltar para a tranquilidade de sua casa. Ele agradeceu à família Bill pela hospitalidade, de forma meio atrapalhada, e saiu pela porta da frente, deixando a casa mais silenciosa, mas também mais leve. Enquanto o sol se punha e os animais voltavam à rotina do quintal, a família Bill trocava olhares cúmplices, certos de que aquela tarde nunca seria esquecida. Capítulo 31. Laços fortalecidos. A noite caiu sobre a casa dos Bill e a brisa fresca carregava consigo o aroma das flores recém-abertas do quintal. Mateus e Ludmila, animados com os acontecimentos recentes, decidiram sair de casa para passar um tempo com os bichos. Munidos de lanternas, caminharam até o quintal iluminado pela luz suave da lua crescente. Os animais já pareciam mais à vontade com os dois, reunindo-se aos poucos em torno dos irmãos. Ludmila, ainda impressionada com o gesto de Ryan Murilo mais cedo, não conteve a empolgação. Você foi incrível, Ryan. Defender o Lando daquele jeito foi muito corajoso. Os outros animais concordaram com entusiasmo, bicando o chão ou balançando a cabeça com aprovação. Lisonjeada, a pequena codorna inflou o peito e, com um salto ágil, pousou no colo de Ludmila, que a recebeu com um sorriso largo e começou a acariciar suas penas macias. Obrigado, Ludmila, respondeu Ryan com sua voz doce. Não pude deixar que Borog falasse aquilo de Lando.
Ele é tão importante para nós? Lando, que até então estava calado, observando a interação, caminhou até o centro do círculo formado pelos bichos e humanos. Sua postura altiva e seu olhar profundo demonstravam gratidão. Ryan, meu amigo, suas palavras foram uma bênção hoje. Não sei como agradecer tamanha lealdade. Ah, deixa disso, Lando. Eu só fiz o que qualquer um faria. Antes que Lando pudesse continuar, Chocolatinho, que vinha observando a cena com sua típica energia animada, correu até o galo carregando algo pequeno e brilhante. Lando, eu e os outros discutimos e decidimos que você merece algo especial por tudo que tem feito por nós, anunciou o hamster com um brilho nos olhos. Curioso, Lando se abaixou para que Chocolatinho pudesse alcançar seu peito. O pequeno animal estendeu um medalhão de madeira esculpido com esmero, mostrando o rosto do galo olhando para a lua. É para você, Lando. Fizemos juntos, com todo o carinho. O galo ficou imóvel, emocionado. Seus olhos brilharam enquanto ele observava o presente, tocando-o delicadamente com o bico. Eu prometo guardar isso com a minha própria vida. É o presente mais belo que já recebi. O grupo celebrou o momento com alegria. Ludmila e Mateus não resistiram e abraçaram alguns dos animais mais próximos, enquanto risadas e piados ecoavam no quintal. Velho amigo. Enquanto o quintal vivia aquele momento mágico, a campainha soou na casa dos Bill. Guilherme, o jovem responsável por introduzir Lando na vida dos Bill, estava à porta. Ele foi recebido por Vanzinha e seu Cló, que o cumprimentaram calorosamente. Guilherme, que surpresa boa! Exclamou Vanzinha. Pois é, dona Vanzinha. Estava pensando no Lando e decidi vir vê-lo. Ele é especial demais para mim. Seu Cló, sempre simpático, apontou para o quintal. Vá até lá, Guilherme. As crianças estão com os bichos. Tenho certeza de que Lando vai adorar te ver. Guilherme seguiu o caminho iluminado pela casa até o quintal. Parou na entrada e ficou surpreso ao ouvir as vozes animadas de Mateus e Ludmila, misturadas com sons dos animais. Ele franziu o senho, mas, ao se aproximar, ficou maravilhado com o que viu. Guilherme! Exclamou Ludmila ao vê-lo. Os animais se afastaram levemente, curiosos, mas não hostis. Lando, ao ouvir a voz familiar, ergueu-se de imediato. Guilherme! O galo correu em sua direção, vibrando de alegria. Lando, meu amigo! Guilherme respondeu, ajoelhando-se para abraçá-lo. O reencontro trouxe uma nova energia ao quintal. Guilherme foi rapidamente integrado à conversa, surpreendido pela interação calorosa. Ele ficou especialmente encantado ao ver o medalhão de Lando, ouvindo a história do presente com um sorriso admirado. Capítulo 32 O espanto de Clozinho. A noite continuava vibrante no quintal dos Bill. Ludmila e Guilherme conversavam animadamente, enquanto os animais permaneciam ao redor, encantados com a simpatia do rapaz. Em um canto mais afastado, porém, Rainha Murilo e Chocolatinho, sempre inquietos, avistaram um vagalume zigue-zagueando entre as plantas. Aposto que consigo pegá-lo antes de você, desafiou Ryan, batendo suas pequenas asas. Ah, duvido muito, Ryan. Isso é trabalho para um hamster ágil como eu, respondeu Chocolatinho, já correndo para a disputa. O desafio foi lançado e os dois partiram em uma frenética perseguição pela casa. Ryan, com seus voos curtos, conseguia alcançar alturas que Chocolatinho compensava com saltos ousados e sua energia incansável. Eles passaram por debaixo de móveis, contornaram cadeiras e até se enroscaram em umas cortinas antes de seguirem o vagalume em direção à porta da sala. Quando chegaram lá, o inseto desapareceu na noite estrelada, deixando os dois competidores frustrados. Acho que foi um empate, murmurou Ryan ofegante. É, dessa vez concordo, respondeu Chocolatinho, tentando recuperar o fôlego. De repente, os dois perceberam que estavam perto do sofá onde seu Cló, confortavelmente deitado, assistia a um filme. O patriarca da família Bill tinha os olhos quase fechados, claramente à beira do sono. O que acha de tentarmos falar com ele? Sussurrou Chocolatinho, relembrando os conselhos de Lando. Acho uma ótima ideia. Vamos lá, respondeu Ryan, já se aproximando. Os dois subiram no sofá e chegaram perto do rosto de Cló. Antes que ele pudesse adormecer, Chocolatinho tomou a iniciativa. Seu Cló, por que não vem para o quintal aproveitar o clima com a gente? O susto foi imediato.
Cló deu um pulo, derrubando o controle remoto no chão, enquanto seu coração disparava. Mas o que é isso? Exclamou, olhando fixamente para o hamster e a codorna. Calma, Clozinho, disse Ryan com sua voz infantil e carinhosa. É só a gente, não precisa se assustar. A forma como Ryan o chamou fez Cló soltar uma risada nervosa, ainda incrédulo. Aos poucos, ele começou a se lembrar da cena no quintal mais cedo e percebeu que não estava maluco. A codorna realmente falava. Então não foi só imaginação minha? Vocês podem falar mesmo? Perguntou Cló, agora mais curioso do que assustado. Chocolatinho respondeu com um sorriso. Claro que podemos. Achamos que era hora de você saber. Sem perder tempo, Cló chamou Vanzinha, José e Lois para a sala. Quando os três chegaram, a reação foi uma mistura de espanto e encantamento ao ver Chocolatinho e Ryan, confiantes e desinibidos, sentados no braço do sofá, prontos para responder a perguntas. Eles falam? Balbuciou Vanzinha sem acreditar no que havia. Sim, e tem muito a dizer, respondeu Ryan com seu tom sempre animado. Os dois animais logo se tornaram o centro das atenções, respondendo a perguntas com humor e simpatia. Chocolatinho descreveu suas aventuras no quintal enquanto Ryan contava sobre suas observações das estrelas ao lado de Lando. Enquanto isso, no quintal, Mateus notou a ausência dos dois amigos e comentou com Binha. Onde será que estão Ryan e Chocolatinho? Só podem estar aprontando alguma, respondeu a galinha, balançando a cabeça. Mateus decidiu procurá-los, levando Frederico e Binha junto. Quando chegaram à sala, depararam-se com uma cena que jamais imaginariam. Chocolatinho e Ryan estavam no topo da estante, como em um palco improvisado, falando animadamente enquanto a família os ouvia em completo fascínio. O quê? Exclamou Mateus, arregalando os olhos. Frederico soltou um latido curto e Binha, escandalizada, cacarejou. Desçam daí agora! Vão acabar quebrando alguma coisa. A reação arrancou risadas de todos, e a sala virou um cenário de pura euforia. Para os Bill, aquela noite se tornaria inesquecível, marcando um novo capítulo na relação entre humanos e animais na casa dos Bill. Capítulo 33. Sim. A sala da casa dos Bill estava alvoroçada. Ryan Murilo, encantador e cheio de carisma, insistia em chamar seu Cló de Clozinho. O apelido pegou rapidamente e até Vanzinha, sempre elegante, começou a usá-lo, arrancando risadas de todos. José e Lois, curiosos como sempre, não paravam de bombardear Chocolatinho e Ryan com perguntas, enquanto o hamster e a codorna respondiam com bom humor e tiradas engraçadas. As gargalhadas que ecoavam pela casa logo chegaram ao quintal, despertando a curiosidade de Ludmila, Guilherme e os outros bichos. Decididos a descobrir o que causava tamanha animação, todos foram até a sala. Quando chegaram, ficaram boquiabertos. O segredo estava revelado. Não havia mais esconderijos ou mistérios. Humanos e animais estavam juntos conversando como velhos amigos. Isso é incrível! Exclamou Guilherme, rindo enquanto Lando se aproximava para cumprimentar os outros. Ryan, aproveitando a descontração, olhou para Vanzinha com os olhos pidões. Dona Vanzinha, que tal fazer um bolinho bem gostoso para celebrarmos esse momento? O pedido foi recebido com risadas, e mesmo surpresa, Vanzinha não resistiu à doçura da codorna. Como posso dizer não a isso? Claro que vou preparar algo especial, respondeu com brilho nos olhos. Enquanto ela organizava os ingredientes na cozinha, Gertrudes, a romântica galinha, aproximou-se do centro da sala e bateu as asas levemente para chamar a atenção. Está tudo maravilhoso aqui, mas ainda falta algo para esse momento ser perfeito, anunciou com o tom melodioso que lhe era característico. Falta o quê, Gertrudes? Perguntou Chocolatinho, curioso. Gertrudes fez uma pausa dramática, deixando todos na expectativa antes de se revelar. Guilherme e Ludmila são o casal perfeito. Eles deveriam ficar juntos para sempre, como nos contos de fada. Um silêncio divertido tomou conta da sala, logo quebrado por Geleia, que nadava inquieta em seu aquário no canto. Não seria cedo demais para um casamento entre humanos que acabaram de se conhecer? Questionou, com seu ar pessimista, mas que dessa vez até parecia razoável. A fala do peixe deixou Clozinho, Vanzinha, José e Lois ainda mais espantados,
Até o peixe fala! Exclamou José, com um sorriso incrédulo. Enquanto isso, Guilherme e Ludmila, agora no centro das atenções, ficaram visivelmente encabulados. Mas, ao verem que todos começaram a apoiar a ideia de Gertrudes, relaxaram. Guilherme olhou profundamente nos olhos de Ludmila e tomou coragem. Bom, é verdade. Tenho um grande carinho por você, Ludmila. E se você sentir o mesmo, por que não? Disse ele, sorrindo. Ludmila, com o rosto corado, admitiu. Eu também sinto. Acho que sempre senti, mas não sabia como dizer. O ambiente se encheu de alegria e exclamações. Galulando com sua presença sábia, interveio. Para o amor, o tempo não importa. O que importa é o sentimento sincero entre duas almas. Se vocês se amam, nada os impede de buscar a felicidade juntos. Vanzinha, emocionada, vibrou com a sugestão. Um casamento? Isso seria maravilhoso. Seu Cló, Mateus e José rapidamente concordaram, e a animação tomou conta da sala. Guilherme, tomado pelo entusiasmo, fez o pedido de forma direta. Ludmila, se você aceitar, podemos nos casar amanhã. A menina, com os olhos brilhando e um sorriso que iluminava a sala, respondeu: sim, eu aceito. A sala explodiu em aplausos e gritos de celebração. Os animais dançavam, Chocolatinho fazia acrobacias pelo sofá e Ryan dava pequenos voos do ombro de um Bill para o outro. Vanzinha voltou à cozinha com energia renovada, determinada a fazer o melhor bolo da sua vida. Naquela noite, a casa dos Bill não dormiu cedo. Humanos e animais celebraram juntos, em perfeita harmonia, a magia do amor, da amizade e das surpresas que a vida pode trazer. Capítulo 34. Preparativos e risadas. A sala da casa dos Bill estava tão animada que parecia que a festa já havia começado. Rainha Murilo, Chocolatinho e até Geleia se alternavam para contar histórias engraçadas e travessuras de outros tempos. Uma delas arrancou gargalhadas de todos. O dia em que Frederico decidiu se pintar de azul ao rolar em um balde de tinta de seu cló. Foi um caos, lembrou Binha, balançando as asas de forma teatral. Tivemos que faxinar a casa inteira antes de vocês voltarem da missa e encontrarem um cachorro azul. E ele ainda deixou pegadas pela casa inteira, completou Chocolatinho, rindo. Os Bill também tinham histórias curiosas para compartilhar. Lois, por exemplo, lembrou-se da viagem à casa de campo em que Frederico e Chocolatinho pareciam entender tudo o que os humanos diziam. Agora faz sentido. Vocês realmente entendiam, não é? Disse Lois, apontando para os dois. Talvez, respondeu Frederico com um olhar brincalhão. Entre risadas e memórias, Vanzinha serviu um delicioso bolo de milho. Pensando em todos, ela havia preparado a receita para que também fosse segura para os animais. Clozinho, sentado à mesa com seus companheiros peludos e emplumados, ainda parecia incrédulo com a situação. Isso é surreal! Estou partilhando um bolo com meus animais. Nunca imaginei que um dia isso seria possível, disse ele, sorrindo e balançando a cabeça. Depois de muitas histórias, o tema voltou ao casamento de Ludmila e Guilherme. A empolgação tomou conta, e logo começaram a discutir os detalhes. Acho que a cerimônia deveria ser na casa de campo. É um lugar especial para a família, sugeriu Clozinho, orgulhoso. Mas Mateus logo discordou. O quintal é o coração da casa. Foi aqui que tudo começou, onde a mágica acontece. Não existe lugar melhor para o casamento. Todos concordaram com Mateus. A ideia de celebrar o casamento no quintal encheu a família e os animais de entusiasmo. Binha, sempre prática e decidida, assumiu a liderança da organização. Certo, pessoal, temos trabalho a fazer. Frederico, cuide da segurança. Calopsitas, vamos enfeitar as árvores. Ryan e Chocolatinho, vocês ajudam a organizar os espaços para os convidados. As ordens eram claras, e cada um assumiu um papel com alegria. Nesse momento, as calopsitas lembraram-se de um grande nome do mundo dos pássaros, Starbird, o pássaro azul e branco com penas brilhantes que já havia demonstrado sua performance incrível no quintal antes. Temos que convidar Starbird. Ele será a estrela da festa, exclamou uma delas, batendo as asas com empolgação. Enquanto os preparativos começavam a ganhar forma, Mateus olhava em volta com um sorriso que não cabia no rosto. Ele se sentia no meio de um sonho. Tudo parecia mágico e o quintal dos Bill havia se transformado em um verdadeiro palco de união e alegria. Vanzinha, observando o cenário, segurou a mão de Clozinho e sussurrou.
Nunca imaginei que viveríamos algo tão bonito. Clozinho, ainda encantado, respondeu: Nosso quintal nunca foi tão especial. A noite seguiu com os primeiros preparativos e muita animação. A magia daquele momento era contagiante e a casa dos Bill parecia mais viva do que nunca. Capítulo 35. Todos ao trabalho. O sol mal tinha despontado no céu quando a casa dos Bill já estava cheia de vida. A noite anterior fora mágica, mas também inquietante. Ninguém conseguiu dormir direito, ainda impactado pela descoberta de que os animais falavam e pela empolgação em torno do casamento de Ludmila e Guilherme. Apesar disso, ao amanhecer, todos estavam de pé e prontos para um dia inesquecível. A cozinha da casa, normalmente já acolhedora, transbordava de alegria e um cheiro delicioso. O café da manhã parecia uma celebração à parte, repleto de quitutes mineiros: pão de queijo quentinho, bolos variados, broas, biscoitos de polvilho, doce de leite caseiro e sucos naturais. Os animais, sempre entusiasmados, ocupavam seus cantos favoritos na cozinha, mas dessa vez estavam mais falantes do que nunca. No meio dessa euforia chegou Starbird, o pássaro azul e branco com penas que brilhavam como estrelas. Sua presença, anunciada por um canto melodioso e vibrante, causou alvoroço. Ele pousou no batente da janela da cozinha e, com uma reverência teatral, apresentou-se. Senhoras e senhores, Starbird, a serviço da música e da alegria. O carisma do pássaro conquistou a todos. Ao saber que todos os humanos ali podiam compreendê-lo, ficou radiante e rapidamente se enturmou. Starbird não apenas alegrava o ambiente, mas parecia amplificar a magia que já existia na casa. Assim que o café da manhã terminou, Binha assumiu seu papel de liderança com firmeza. Muito bem, pessoal, todos ao trabalho. Temos um casamento para organizar. Os animais foram para o quintal, cada um com sua tarefa bem definida. Enquanto isso, Ludmila e Guilherme, sentados na sala com um bloquinho, começaram a fazer a lista de convidados. A família Bill ajudava, dando sugestões e relembrando pessoas importantes que não poderiam faltar. Clozinho, como ministro da Eucaristia e amigo de longa data do padre da igreja, não teve dificuldades em convencê-lo de que aquele casamento era uma prioridade. O padre, sensibilizado com a história, não apenas aceitou celebrar a cerimônia, mas também prometeu ir pessoalmente até a casa dos Bill. Enquanto isso, Mateus, José e Lois desceram ao porão da casa para buscar cadeiras. O ambiente estava empoeirado, mas encararam a tarefa com animação, limpando cada cadeira até que estivessem impecáveis. Logo elas estavam perfeitamente alinhadas no quintal, prontas para acomodar os convidados. Falando em convidados, os familiares e amigos de Ludmila e Guilherme, apesar do convite de última hora, não mediram esforço para reorganizar suas agendas. Todos confirmaram presença, empolgados em participar de algo que prometia ser tão especial. No quintal, Binha mostrava sua habilidade nata de liderança. Vamos, gente, cada detalhe importa. Precisamos fazer deste quintal o lugar mais bonito que ele já foi. Os animais trabalhavam com afinco e o progresso era impressionante. As calopsitas decoravam as árvores com flores coloridas, enquanto Raia Murilo ajudava a organizar os espaços para os convidados com pequenos voos estratégicos. Chocolatinho, com seu lado aventureiro, carregava fitas e tecidos para adornar o lugar. O quintal começava a se transformar. As flores pareciam ainda mais vivas, os arbustos foram podados em formas delicadas e os detalhes que os animais adicionavam davam ao espaço um ar de conto de fadas. Enquanto tudo isso acontecia, Mateus observava a movimentação com os olhos brilhando. Parece um sonho, murmurou, para ninguém em particular. Vanzinha, ao seu lado, apertou sua mão e sorriu. Não é um sonho, Mateus. É a magia da nossa casa. O dia prometia ser inesquecível, e sob a liderança de Binha e com o esforço conjunto de todos, o casamento de Ludmila e Guilherme seria algo que a casa dos Bill e todos os seus moradores jamais esqueceriam. Eles não têm ideia. O dia passou como um sopro, com todos os envolvidos trabalhando com uma harmonia que parecia mágica. Cada um tinha o seu papel e cumpria com entusiasmo, o que tornou o trabalho não só produtivo, mas também divertido. Conforme o sol começou a se pôr, o quintal dos Bill transformou-se em um cenário digno de contos de fadas. As árvores estavam decoradas com guirlandas de flores maravilhosas, que os pássaros haviam recolhido durante o dia, e os arbustos, podados em formas delicadas, davam ao espaço um ar de elegância natural.
Pequenos vasos pendiam das copas das árvores, contendo luzes que piscavam como estrelas. O chão estava forrado com um tapete de pétalas coloridas, criando uma passarela até o altar. José e Lois, com a ajuda de Elvis e algumas codornas, haviam instalado uma iluminação impecável. Luzes quentes e suaves pendiam em fios, cruzando de um lado ao outro do quintal, iluminando o espaço com um brilho aconchegante. Pequenas lâmpadas em formato de vagalumes foram espalhadas pelos cantos, enquanto velas protegidas por delicados suportes de vidro davam um toque romântico às mesas. No centro, uma grande mesa decorada por Lois estava repleta dos melhores quitutes da região, que Guilherme havia escolhido e encomendado pacientemente. Os pratos iam desde pãezinhos recheados e empadinhas até doces mineiros cuidadosamente organizados em suportes de porcelana e madeira. Um arranjo de flores brancas e amarelas enfeitava o centro da mesa, combinando com o tom geral da decoração. Clozinho, inspirado pela atmosfera vibrante, lembrou-se de um antigo equipamento de som que usava em sua juventude para ensaiar os passos de dança que faziam sucesso na época. Empolgado, foi até o porão e trouxe o aparelho, instalando-o no quintal. Deixou o sistema de som à disposição de Starbird e sua banda, que já haviam se preparado para dar um show inesquecível. Enquanto isso, no andar de cima da casa, Vanzinha ajudava Ludmila a se arrumar. Ludmila, radiante, vestia um vestido simples, mas elegante, com detalhes em renda que refletiam a simplicidade e o charme da ocasião. Seus cabelos estavam presos em um coque delicado, adornado com pequenas flores brancas que combinavam com a decoração do quintal. Os convidados começaram a chegar aos poucos, cumprimentando-se e se acomodando nos assentos preparados por Mateus, José e Lois. Apesar do grande número de pessoas, o quintal parecia acolher a todos com facilidade, como se tivesse sido planejado para um evento daquela magnitude. A atmosfera era de alegria e descontração, e mesmo com todos vestidos de maneira elegante, a informalidade característica da família Bill reinava. No altar, cuidadosamente montado por José com a ajuda de Chocolatinho e seus dentinhos habilidosos, tudo estava perfeito. Feito de maneira rústica, decorada com folhagens e flores, o altar parecia uma extensão da natureza ao redor. Quando o padre chegou, um pouco atrasado, começou a se organizar discretamente para a cerimônia, enquanto Clozinho ajustava uma música ambiente no equipamento de som. A galinha Gertrudes, com seu instinto de organização e proteção, sugeriu aos animais que não falassem na frente dos convidados humanos para evitar uma qualquer confusão. Todos concordaram, embora Rainha Murilo e Chocolatinho não pudessem conter a diversão de observar os humanos que nada suspeitavam do segredo dos animais. Aposto que eles não têm ideia do quanto somos espertos, cochichou o Chocolatinho, escondido sob uma das mesas. Nem imaginam, respondeu Ryan, com as asinhas cruzadas, olhando ao redor com um ar divertido. O quintal estava lotado, mas isso só aumentava a sensação de alegria e entusiasmo. Familiares e amigos se cumprimentavam e a música ambiente dava o tom da festa. A felicidade era palpável, enquanto todos aguardavam ansiosamente o momento mais esperado da noite, o casamento de Ludmila e Guilherme. Mateus, encantado com a cena, olhou para Frederico, que estava deitado ao seu lado, e murmurou: "É o dia mais mágico de todos." Frederico abanou o rabo como se concordasse, e o quintal dos Bill, iluminado pela lua e repleto de alegria, parecia um lugar onde qualquer coisa era possível. Capítulo 36. O grande dia. A lua já se destacava no céu quando o casamento de Ludmila e Guilherme teve início. O quintal dos Bill estava resplandecente, um verdadeiro espetáculo de beleza e harmonia. A decoração, iluminada por pequenas luzes que pendiam das árvores como estrelas caídas, fazia o lugar parecer mágico. Flores exalavam um perfume delicado e as vozes dos convidados mesclavam-se ao canto suave dos grilos, criando uma trilha sonora natural para o momento. Guilherme estava posicionado no altar, vestido com um terno off-white impecável. Com seu rosto, um sorriso nervoso, mas cheio de expectativa. Ao seu lado, Rainha Murilo pousava descontraído, cochichando comentários engraçados que o faziam rir discretamente. "Se começar a suar demais, posso fingir que você é um galho e voar daqui. Mas relaxa, você está lindo", sussurrou a codorna, enquanto ajeitava as penas. Os convidados, elegantemente vestidos, observavam tudo com curiosidade. Alguns estranhavam a quantidade de animais espalhados pelo quintal,
mas a maioria até gostava e achava aquilo inovador, quase como um toque de modernidade inesperada, principalmente por estarem tão bem apresentados. Geleia, o peixe, estava em sua tigela, cuidadosamente posicionada sobre uma mesa decorada, encarando tudo com uma expressão impassível, típica de um peixe, mas Mateus tinha certeza de que ele estava adorando. Quando o padre assumiu a palavra, a atmosfera ficou ainda mais especial. Ele começou com uma mensagem tocante. O amor é o milagre que une os corações, transformando o ordinário em extraordinário. Hoje, não celebramos apenas um casamento, mas a união de duas almas que encontraram na simplicidade da vida a razão para a felicidade. Suas palavras emocionaram a todos, enchendo o quintal de uma energia quase palpável. Então, chegou o momento mais esperado. Clozinho, ao lado de Starbird, introduziu um som característico que fez com que todos se virassem para a entrada do quintal. Ludmila surgiu, radiante, usando seu vestido de renda delicado, que parecia brilhar sob a luz da lua. Era um vestido simples, mas cheio de detalhes que refletiam sua personalidade. Nos cabelos, pequenos brotos de flores completavam o visual. Sua expressão misturava felicidade, emoção e um leve nervosismo. Enquanto caminhava, os animais iam se mexendo sutilmente para criar espaço. As galinhas se alinharam e até Gertrudes, sempre enérgica, estava comportada. Ao vê-la, Guilherme deixou escapar um sorrisinho emocionado e não conteve um aceno para Galo Lando, que observava tudo do lado de Binha com um olhar cúmplice. Ludmila atravessou a passarela de pétalas enquanto todos os olhos estavam fixos nela. Clozinho, emocionado, segurava as lágrimas, enquanto Mateus olhava para Frederico e murmurava: "Acho que nunca vi algo tão bonito." Quando a noiva finalmente chegou no altar, Guilherme segurou suas mãos e os dois trocaram olhares que dispensavam palavras. O padre continuou a cerimônia com uma profundidade que tocou a todos. Ele falou sobre o poder transformador do amor e da importância de valorizar a família e os pequenos momentos da vida. Quando os noivos disseram sim, o quintal explodiu em aplausos e exclamações de alegria. Raríssima tecnologia. Com o fim da cerimônia, a festa começou. Starbird assumiu o comando do som, mas com a energia de costume, extravasou e começou a interagir diretamente com os humanos. "Boa noite, senhoras e senhores! Espero que estejam preparados para a melhor festa de suas vidas", anunciou o pássaro, enquanto começava uma performance digna de um show internacional. "Isso é um truque? Alguma tecnologia nova?" perguntou um conhecido de Guilherme, intrigado. "Deve ser coisa da Ludmila, sempre foi criativa. Se não, podemos ter subestimado o vinho", respondeu outro convidado, rindo. Para aqueles com amor suficiente no coração, entretanto, a mágica era inconfundível. Eles ouviam Starbird claramente e se maravilhavam com sua performance. Inspirados pela ousadia do astro, os outros animais começaram a se soltar. As galinhas assumiram a pista de dança e realizaram uma coreografia impecável, arrancando aplausos e gargalhadas dos humanos. Chocolatinho e Raia Murilo rodopiavam entre os convidados, enquanto as calopsitas formavam um coro harmonioso no alto das árvores. Geleia, em sua tigela, fazia bolhas que Mateus jurava estarem sincronizadas com o ritmo da música. Guilherme, enquanto observava tudo com um sorriso no rosto, percebeu Galo Lando em um canto do quintal. O galo, em uma atitude incomum para sua postura geralmente reservada, estava se declarando para Binha. "Binha, você é a galinha mais extraordinária que já conheci. Desde o momento em que vi você dando ordens no quintal, percebi que é especial. Sua liderança e sua energia me encantam." Binha, claramente lisonjeada, respondeu com um sorriso: "Oh, Lando, eu sempre admirei sua sabedoria e seu jeito único de ser. Acho que formamos uma dupla perfeita." Os dois foram para a pista de dança, movimentando-se de maneira graciosa e romântica, causando comoção entre os outros animais, que começaram a torcer e a aplaudir enquanto a banda de Starbird tocava uma balada especial. O encerramento. A noite seguiu repleta de alegria, com todos dançando, rindo e compartilhando momentos inesquecíveis. Os humanos começaram a interagir cada vez mais com os animais. Raia Murilo fazia perguntas aos convidados que achavam graça na tecnologia realista e incomum daquele passarinho. As calopsitas organizavam um coro improvisado
enquanto Starburst fazia solos inesquecíveis. No final da festa, com o quintal ainda cheio de energia, Clozinho subiu ao palco improvisado e fez um breve discurso. Essa noite, celebramos não só o amor entre Ludmilla e Guilherme, mas também tudo o que nos torna especiais: família, amizade e a capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas e coisas simples. E por mais que muitos de vocês voltem para casa achando que isso foi um sonho, saibam que aqui, na casa dos Bill, a magia é real. Os convidados aplaudiram de pé, emocionados e animados. E, quando começaram a se despedir, a família Bill se reuniu no centro do quintal, cercada pelos animais. Ludmilla e Guilherme, agora casados, estavam radiantes. Hoje foi o dia mais especial de nossas vidas, disse Vanzinha, emocionada. E tudo isso só foi possível porque há algo muito incrível nessa família. E nesse lugar, Geleia soltou mais algumas bolinhas discretas em sinal de concordância. O segredo dos animais, de certa forma, continuou protegido até hoje, acessível apenas àqueles com uma dose especial de amor. E mesmo para os leitores deste livro, a magia se revela apenas para os que acreditam no impossível e têm a capacidade de enxergar o encanto em coisas pequenas. E assim termina esse breve relato sobre os Bill, uma família como nenhuma outra, cheia de amor, magia e animais extraordinários. Afinal, histórias como a dos Bill, propriamente, nunca realmente terminam. Elas continuam, para sempre, nos corações de quem as lê e está disposto a sentir sua magia vibrante.